Retornamos com o segundo bloco do Mais Saúde, programa Saúde da Terceira Via, com uma pergunta aqui igualmente levantada pelos nossos telespectadores, porque é um sintoma muito frequente nessa época do ano, talvez haja até maior prevalência. Magide, quais as causas da rouquidão e como abordá-las? Perfeito. O sintoma rouquidão é muito frequente nas laringites agudas, que decorre de um processo infeccioso respiratório alto. Por exemplo, resfriados e gripes. Essas alterações na voz, elas normalmente regridem à medida que o paciente vai sendo tratado pelo médico, a secreção vai diminuindo, a tosse passa, ou vai melhorando gradativamente até o indivíduo parar de tossir definitivamente. Essas alterações normalmente duram 15, alguns pacientes 20 dias. E temos um outro tipo de rouquidão, que nós chamamos tecnicamente de disfonias. Sim. São aquelas de grande duração, 30, 40 dias. E o paciente não tem um histórico prévio de infecção respiratória. Ocorre em quem isso? Usuários da voz, professoras, leiloeiros, camelôs, né? Enfim, pessoal da mídia falada, né? Que usa exageradamente a voz. E existem outras razões para que a voz altere por um tempo maior do que 30 dias, que é o chamado nódulo das pregas vocais. Nódulos, mais precisamente, porque normalmente são bilaterais. São bilaterais. Isso decorre do uso exagerado da voz em ambientes que o indivíduo trabalha, onde há uma competição sonora com a sua voz. Então o indivíduo está falando e existe ao lado ruídos que faz com que ele aumente a intensidade da voz. E isso pode levar a uma rouquidão por mais de 30 dias. Mas a respeito disso, eu queria focalizar uma coisa da minha experiência de 50 anos. Existe uma preocupação exagerada dos pacientes quando me procuram para saber se ele tem câncer da laringe. Por causa da rouquidão. Por causa da rouquidão. Então eu posso afirmar que a maioria das alterações da voz por mais de 30 dias são benignas, plenamente tratáveis pelo otorrino, pelo fonoaudiólogo, pelo psicólogo. Porque não podemos esquecer que as alterações emocionais, no caso de uma perda de um parente, de um trauma qualquer emocional, o indivíduo chega a perder a voz. Ele perde a voz. Mas não existe essa preocupação, não deve existir essa preocupação exagerada com tumores malignos das pregas vocais, mais especificamente. Porque o câncer está intimamente relacionado à idade e ao uso exagerado do tabaco. O cigarro, esse é um testemunho meu, muito seguro. Eu poucas vezes, ou raramente, encontrei um paciente que não fumava tendo um problema de laringe. E mais, as alterações malignas da laringe, elas não têm um diagnóstico presuntivo grave. Por quê? Porque o primeiro sinal que aparece na prega vocal mostra uma alteração vocal. Se esse indivíduo fuma, esse indivíduo passará por um exame da laringe e essa pequena lesão é curável. Então, a maioria dos cânceres de laringe são curáveis, porque ele assesta em cima da prega vocal, que dá a rouquidão, que permanece 30 dias, e esse paciente, então, será submetido a uma retirada dessa pequena lesão,
ou, se necessário, um tratamento complementar com radioterapia. De forma que o câncer de laringe eu posso botar assim, situar depois do baso celular, talvez o câncer que tem um bom prognóstico quando está no início, porque ele é facilmente debelado. E raramente, Magide, em não fumantes. Raramente não fumantes. Isso é importante dizer, porque É o que me importante- procuram para saber se está com câncer de laringe, porque alguém teve, um parente teve, um vizinho teve, eu logo já inquiro. Mas eles fumavam? Ele fala, fumava muito. Então isso Magide, não é contagioso e raramente ocorre em não fumantes. Mas eu quero aproveitar para que a gente repita isso para os nossos telespectadores, o que o professor Magide acaba de testemunhar com um testemunho profissional de décadas de exercício da especialidade. O câncer de laringe é raríssimo em não fumantes. Ou seja, tabagistas, por favor, parem de fumar. Porque nós vemos cada vez mais, Magide, o adenocarcinoma broncogênico, outros tipos de câncer, câncer de vias aéreas superiores, uma ligação íntima com o tabagismo. Não é possível que no século XXI, onde as informações estão tão bem divulgadas, nós ainda vejamos jovens, adolescentes. Nós não estamos nem falando de cigarro na pulmão, boca. né? Não estamos falando Não nem de estamos falando pulmão, de pulmão, que é falando- muito, a incidência é muito maior. A incidência é O muito pulmão é mais suscetível de ter câncer por tabagismo do que a laringe. Então, por favor, prestem atenção nessa orientação que o Dr. Magide nos propiciou com a sua experiência, que não é pequena. São décadas e décadas de exercício da medicina e são décadas e décadas da especialidade que trata das vias aéreas superiores. Então, atenção, fumantes. Câncer de laringe é sinônimo de tabagismo. Que cuidados, doutor Magide, nós devemos, de uma forma geral, ter com a nossa voz? Eu gostaria que você nos respondesse isso em nosso terceiro bloco. Terminamos aqui com um proveito enorme no nosso segundo bloco e já retornamos em seguida com mais saúde, o programa de saúde da Terceira Via.